qualquer coisa que pudesse oferecer refúgio. Gabriela olhou ao redor, o pânico crescendo dentro dela. Não há nada aqui. Estamos no meio do deserto. Não temos para onde ir. Pedro sabia que ela estava certa. Eles estavam sozinhos, sem abrigo, sem recursos, e o assassino parecia conhecer o terreno melhor do que eles. Ainda assim, desistir não era uma opção. Ele precisava encontrar uma solução. Precisava mantê-los vivos. Temos que continuar correndo, disse ele. O assassino não vai nos dar trégua. Eles continuaram, mas o desespero começava a tomar conta. Cada passo no deserto era um lembrete cruel de que estavam perdidos, sem rumo. O frio da noite começava a se intensificar, tornando a fuga ainda mais difícil. O cansaço pesava sobre eles, mas o medo mantinha seus corpos em movimento. De repente, algo chamou a atenção de Pedro. Ao longe, ele avistou uma formação rochosa. Era pequena, mas parecia ser o único abrigo em quilômetros. Lá, ele apontou para as rochas. Podemos nos esconder ali por um tempo. Gabriela olhou na direção que ele indicava e, sem hesitar, começou a correr na mesma direção. O som dos próprios passos sobre a areia parecia ensurdecedor, mas a esperança de encontrar abrigo os impulsionava. Ao chegarem à formação rochosa, se jogaram no chão, ofegantes, tentando se recuperar. Estavam suados, sujos de areia e com os rostos marcados pela exaustão, mas por um breve momento se sentiram seguros. Pedro se levantou com dificuldade, analisando os arredores, ainda cauteloso. Ele sabia que, se tivessem sido vistos, não demoraria muito para o assassino os alcançar. As rochas ofereciam uma proteção mínima, mas eram a única opção naquele momento. Precisamos pensar em uma maneira de sair daqui, sussurrou ele, enquanto tentava recuperar o fôlego. Gabriela assentiu, sua mente ainda girando com os eventos das últimas horas. Tudo havia acontecido tão rápido. A viagem, o estranho, a revelação. Agora, estavam no meio de uma perseguição mortal. E ainda não sabiam se os outros amigos estavam vivos. E os outros? Perguntou Gabriela com a voz fraca, enquanto olhava para o vazio do deserto. Renata, Ricardo e Lucas. Eles também conseguiram fugir. Pedro desejava poder dar uma resposta reconfortante, mas a verdade era que não sabia. O grupo havia se separado tão rapidamente que não havia como saber o que tinha acontecido com os amigos. Ele torcia para que, de alguma forma, eles tivessem conseguido escapar, mas a realidade sombria se impunha em sua mente. Eles estavam lidando com um assassino implacável, alguém que parecia saber exatamente o que estava fazendo. Não podemos pensar nisso agora, disse ele, tentando manter a calma. Precisamos focar em sobreviver, encontrar uma saída. E rápido. Enquanto Pedro e Gabriela tentavam se esconder, Ricardo e Lucas também lutavam para se manter vivos. Após a dispersão, os dois haviam corrido em direções opostas, mas o acaso os reuniu novamente quando tropeçaram um no outro na escuridão. Cara, você está bem? Perguntou Lucas, tentando recuperar o fôlego. Seu rosto estava coberto de suor e poeira. Ricardo assentiu, respirando com dificuldade. Acho que sim, mas e os outros? Você viu para onde eles foram? Lucas balançou a cabeça negativamente. Não faço ideia, mas precisamos pensar em nós agora. Ele está nos caçando? Ricardo. O rosto de Ricardo estava pálido, o que indicava que, pela primeira vez, ele estava sentindo o verdadeiro peso do terror. Toda a sua postura despreocupada e o humor fácil haviam desaparecido. Agora, ele era apenas uma pessoa comum, lutando contra um medo primitivo, o medo da morte. O que fazemos? Perguntou Ricardo, desesperado. Não podemos continuar correndo para sempre. Lucas olhou ao redor, tentando traçar um plano. O deserto, vasto e indiferente, parecia pronto para engolir qualquer um que se perdesse ali. Havia algo de profundamente assustador na solidão daquele lugar. Não apenas pelo assassino, mas pela sensação de estar completamente à mercê dos elementos.
Vamos tentar nos esconder por enquanto, sugeriu Lucas. Se nos afastarmos o suficiente e ele perder nosso rastro, talvez tenhamos uma chance. Os dois começaram a andar cautelosamente, tentando manter-se em silêncio. O vento soprava mais forte agora, fazendo o som de suas pegadas se misturar com o assobio constante das rajadas de areia. Mas, de repente, algo os fez parar. No meio do deserto, à distância, podiam ver uma luz fraca. Parecia uma lanterna ou talvez o farol de um carro. Era difícil distinguir aquela distância. Você está vendo isso? Perguntou Ricardo, apontando para a luz. Lucas assentiu, com o coração acelerado. Sim, mas não sabemos quem é. Pode ser o assassino. Ou talvez sejam nossos amigos. A dúvida pairava no ar. Seguir a luz poderia significar encontrar ajuda ou cair diretamente nas mãos do assassino. Mas ficar ali parados também não era uma opção segura. Vamos verificar, disse Lucas, decidido, mas com muito cuidado. Pedro e Gabriela ainda estavam escondidos entre as rochas, tentando pensar em um plano. O tempo parecia passar devagar, mas cada minuto que se arrastava apenas aumentava o medo. Foi então que Gabriela ouviu algo, um som leve, quase inaudível, mas que fez o sangue gelar em suas veias. Passos lentos e cuidadosos. Ela puxou Pedro, apontando para o lugar de onde vinha o som. Pedro, já em estado de alerta, espiou por entre as rochas. Sua respiração parou quando viu a figura do assassino se aproximando, a faca em sua mão brilhando à luz fraca da lua. O assassino estava os caçando, metódico e preciso. Ele não estava com pressa. Sabia que as presas estavam encurraladas. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles cometeriam um erro. Pedro fez sinal para Gabriela ficar completamente imóvel. Ele sabia que qualquer movimento em falso poderia revelar sua posição. O silêncio era absoluto, exceto pelos passos ritmados do assassino que ecoavam pelo deserto. Cada vez mais perto, cada vez mais iminente. Gabriela sentiu o medo tomar conta de seu corpo. Ela segurou a mão de Pedro com força, tentando não tremer. Ambos sabiam que estavam à beira de algo terrível. Se o assassino os encontrasse, seria o fim. Mas algo inesperado aconteceu. Um som distante, quase imperceptível, chamou a atenção do assassino. Era um som de motor, talvez um carro ao longe ou outro grupo tentando escapar. Por um breve momento, o assassino parou, avaliando a situação. Pedro e Gabriela se entreolharam, o alívio misturado com o medo. Eles tinham uma pequena janela de oportunidade. O assassino havia se afastado, seguindo o som que ouvirá. Pedro fez sinal para que Gabriela se preparasse. Eles precisavam agir rápido e em silêncio. Esse era o momento de tentar escapar. Enquanto o assassino se afastava, Pedro e Gabriela tentaram controlar o pânico. O silêncio entre as rochas era tão espesso quanto a escuridão ao seu redor. Ambos sabiam que precisavam agir rapidamente, mas com a cautela de quem sabe que qualquer som pode denunciar sua presença. Vamos nos mover devagar, sussurrou Pedro, o coração martelando em seu peito. Precisamos aproveitar que ele está distraído. Gabriela assentiu, seus olhos arregalados de medo, mas determinada a sobreviver. Ela sabia que, a partir daquele momento, cada passo deveria ser calculado. Eles saíram de trás das rochas, abaixados, sem fazer barulho. O vento noturno do deserto assobiava em volta deles, mascarando seus movimentos. Tudo que podiam ouvir eram suas respirações aceleradas e o som distante do motor que havia distraído o assassino. Conforme se afastavam lentamente da área onde o assassino estava, Pedro sentiu um leve alívio. Mas a tensão continuava alta. Sabiam que ainda estavam sendo caçados e a qualquer momento o assassino poderia retornar. Acho que podemos tentar ir para o carro, sugeriu Gabriela, ainda com a voz baixa. Se conseguirmos consertar o radiador ou achar algo no porta-malas. Pedro ponderou por um momento. Voltar para o carro parecia arriscado, mas também era a única opção viável.
Estavam no meio de um deserto sem qualquer estrutura ou abrigo por perto. Se conseguissem chegar até o veículo, talvez encontrassem alguma solução, ou ao menos algo que os ajudasse a sobreviver até o amanhecer. Certo, mas precisamos ser rápidos e silenciosos. Se ele voltar antes que a gente chegue lá, ele não precisou terminar a frase. Gabriela sabia o que ele queria dizer. O perigo constante pairava sobre eles como uma sombra, ameaçando engoli-los a qualquer momento. Ambos seguiram pelo deserto, com passos curtos e calculados. O caminho até o carro parecia muito mais longo agora, com cada metro percorrido parecendo uma eternidade. O vento, antes calmo, agora aumentava de intensidade, levantando pequenos redemoinhos de areia ao redor deles. E de repente, ouviram algo, um som familiar, mas agora carregado de um novo medo. Passos rápidos na areia, vindos de trás deles. Ele está vindo, disse Gabriela, em pavor. Pedro olhou para trás e viu a silhueta do assassino se aproximando rapidamente. Ele sabia que correr não era uma opção. Precisavam encontrar um lugar para se esconder novamente. Olhou ao redor, desesperado, tentando achar algum ponto de proteção, mas o deserto parecia implacável, sem oferecer abrigo. Vamos por ali, disse Gabriela, apontando para uma pequena depressão no solo, coberta por uma fina camada de arbustos secos. Sem pensar duas vezes, eles se jogaram no buraco, deitados no chão quente coberto de areia, tentando se misturar ao ambiente. O som dos passos do assassino ficava cada vez mais próximo. Pedro tentou controlar sua respiração, o corpo inteiro tremendo de medo e adrenalina. Por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, o assassino passou perigosamente perto deles. Ele caminhava lentamente, como se sentisse que suas presas estavam por perto. O som de seus pés arrastando na areia ecoava em seus ouvidos, enquanto o coração de Pedro batia tão forte que ele tinha certeza de que o assassino poderia ouvi-lo. De repente, os passos pararam. O assassino estava bem acima deles, olhando ao redor, tentando detectar qualquer sinal de vida. Gabriela apertou a mão de Pedro com força, como se estivesse segurando na própria vida. Eles não ousavam sequer respirar. O assassino permaneceu ali por alguns instantes. O silêncio cortante era preenchido apenas pelo som distante do vento e a batida rápida dos corações de Pedro e Gabriela. Então, finalmente, o homem se afastou, lentamente, seus passos se tornando mais distantes a cada segundo. Quando o silêncio absoluto voltou a reinar, Pedro soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Eles haviam escapado, pelo menos por enquanto. Precisamos ir agora, sussurrou Pedro, com uma voz rouca e entrecortada.